noite, amém? Ô, Pai bom. Deus é bom, aleluia. Pai, obrigada. Porque como é bom te servir, Senhor. Como é bom te adorar, como é bom nos rendermos a Ti. Obrigada pelo nosso nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigada pela salvação, obrigada, Pai, pela Tua vida em nós, vivificando o nosso corpo mortal. Obrigada, Pai, porque nossa vida é Tua. Obrigada pelos olhos do nosso entendimento, sendo iluminados nesta noite, para receber as verdades da Tua palavra, porque nós somos uma igreja forte, triunfante, que está avançando, progredindo nos Teus planos e propósitos para este tempo, para esta estação. Obrigada porque estamos crescendo em fé, em ousadia e intrepidez, para viver tudo o que o Senhor tem para nós. Não queremos menos, Pai, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, em nome de Jesus. Você pode agradecer porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você pode se alegrar. Você vai chegar lá, queridos, e o Pai vai falar: está escrito aqui. José Wellington, homem de fé. Jader, sarado, homem que viveu segundo o coração de Deus. Aleluia! Cada um de nós, queridos, se Deus fosse nos dar um adjetivo, qual seria o seu? Qual é o seu nome celestial? Como você é conhecido no céu? Alexandra, ganhadora de almas. Aquela que avança. E quando Satanás vê que ela está chegando, ele corre. Porque ela é ousada, cheia do Espírito, cheia de fé. Esses somos nós, queridos. Amém? Aleluia. Podem se assentar. Deus é bom em todo tempo. Obrigada, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre vida de prosperidade, sobre vida próspera. Isso é algo que Deus tem para nós. E hoje é dia de salvação, queridos. Hoje é um divisor de águas na sua vida. Você não veio somente a um culto para cumprir uma escala ou porque não tinha o que fazer ou porque veio simplesmente para ouvir uma palavra. Não. O Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus ela é ungida. E ela é capaz de transformar, de quebrar sofismas, de abrir os nossos olhos e de trazer a revelação que nós precisamos, amém? Então fique fervoroso, fique na expectativa de receber de Deus, amém? E quando nós falamos de vida próspera, vida de prosperidade, qual versículo vem à sua mente? Qual versículo? Prosperidade divina. Prosperidade bíblica. Você é rico? Como assim, Marli? Qual o versículo que vem à sua mente? Eu trouxe aqui, caso você não lembre, Salmos 35, 27. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aqui está lá em Salmos 35, 27. Se compraz. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Mas, querido, nós não somos servos apenas. Mais do que isso, nós somos filhos e filhas de Deus. Se você que é um pai natural tem prazer na prosperidade do seu filho, imagina Deus quando olha para você, Araújo. Ele fala: lá vai o rico, o meu filho, o próspero. Lá vai meu filho ousado, cheio do Espírito. E é assim que ele faz. Ele tem prazer na nossa prosperidade. E não é à toa que ele enviou Jesus Cristo para nos libertar de toda miséria, de toda falta, de toda escassez. Um outro versículo está lá em Deuteronômio 8, 18, que diz: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Não é para você adquirir qualquer coisa, né? São riquezas. Ô, Pai, obrigada porque eu sou forte. Eu tenho recebido força, Pai, para adquirir riquezas.
Oh, Pai bom, aleluia! Para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Outro versículo está lá em Salmo 112, do 1 ao 3, diz assim: aleluia! Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E é cada uma delas, inclusive as nossas necessidades financeiras. Fala também de finanças. Deus está interessado na nossa prosperidade. Glória a Deus. Queridos, e Deus, ele é inteligente, né? Acho que isso não é novidade para nós, mas Deus, ele é inteligente. Lá em Provérbios 3,19, diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência ele estabeleceu os céus. E você sabia que Deus criou um sistema que é sustentável? Um sistema sustentável para que nós possamos ser supridos e sempre abundantes. Essa palavra sustentável, sustentabilidade, veio de Deus, foi Ele que criou. E sustentabilidade, né, esse sistema sustentável é aquele sistema que mantém constantes e permanentes em determinado, ou seja, é aquilo que vai manter algo permanente, sustentável, no mesmo patamar, no mesmo nível, né? E uma outra definição de sistema sustentável é algo que não esgota os recursos. E foi isso que Deus criou, né? O que Ele fez então? Lá em Gênesis 1, a gente vai observar que tudo que Deus fez, todas as vidas que Deus criou, Ele criou com uma semente. A semente que dentro de si, ela é capaz de reproduzir as próprias características daquilo que está dentro dela. Às vezes você olha para uma semente, ela é pequenininha, mas se você plantar, ela vai crescer, 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 porque ela tem o potencial de vida dentro dela, de multiplicação. E Deus, nesse sistema que Ele criou, esse sistema sustentável, né? Ele, quando fez ali as árvores, Ele falou: haja manga, haja uma mangueira, né? Haja uma bananeira, haja um pé de jaca. Então, Ele colocou dentro daquele fruto uma semente. Por quê? Para que ele não precisasse toda hora ficar criando. Ah, já acabou, Senhor, acabou a manga. O Senhor pode falar aí novamente? Não, Ele criou e colocou dentro de tudo que Ele criou uma semente. E isso é uma lei, querido, universal, que é a lei da semeadura. Ou seja, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E geralmente essa colheita ela vem multiplicada. Você já pensou nisso? Que a sua colheita vem multiplicada? Quando você planta ali um caroço, né, uma semente de jaca, aquela planta cresce, leva um determinado tempo, de acordo com cada árvore, né, cada planta tem ali o seu tempo de florescer, de dar fruto. E aquele pé de jaca que plantou, ele vai crescer, crescer, e ele vai dar muitas, muitas jacas e muitas, muitas sementes. Um milho, queridos, é capaz de dar, um pé de milho, né, é capaz de dar até 5 a 9 espigas. Uma semente de milho, ele multiplica. E Deus criou esse sistema sustentável para que o homem pudesse se beneficiar. E não é diferente com relação à prosperidade divina que Deus colocou também dentro de nós. Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Essa é uma lei universal que também é aplicada nas nossas finanças. Eu preciso plantar para colher. Muitas das vezes, né, as pessoas, em vez de pegar o dinheiro e investir no reino de Deus, quer usar Deus para obter o dinheiro. Mas existe uma forma de investirmos no reino de Deus e de termos suprimento constante, confiando nessa provisão divina.
Existem pessoas que uma hora tem muito, uma hora tem pouco, uma hora tem muito, uma hora não tem nada. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você seja sempre suprido e sempre abundante. Nada faltando em nenhum momento. Em todo o tempo, você vivendo aquilo que Ele tem para você abundantemente. Não tendo só para você, mas também para dar. Alguns pensam, Senhor, até oram, né? Pai, que abençoa a minha família, que a gente tenha, que a gente não passe necessidade, dê aquilo que a gente precisa, o suficiente, Senhor. Deus não tem para você só o suficiente. Ele tem mais do que suficiente, mais do que abundante. A gente vai ver isso na palavra dele. E nós vamos verificar isso. Lá em Gênesis 8 diz, enquanto durar a terra, haverá sementeira e ceifa. Ou seja, haverá plantio e colheita. Querido, também lá em Gálatas 6:7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós plantamos a semente, não é Deus que planta, somos nós que plantamos. Aquilo que o homem semear. Se você planta amor, você vai colher amor. Quem planta guerra, colhe guerra. É a lei da semeadura. Então não existe uma outra forma. Nós precisamos plantar semente. O que você está precisando? É amor? Plante amor. O que você está precisando? É cura? Plante com as suas palavras. Palavras de cura. Declarando a palavra. Amém? Então, aquilo que você está precisando, plante. Não coma a sua semente. Deus, Ele dá semente ao que semeia. É Deus que te dá. Ele quer tanto que você prospere, que Ele vai te dar a semente. E você precisa discernir o que é semente e o que é para eu comer. Né? Minha avó, ela tinha um roçado e ela guardava algumas sementes numas garrafas PETs. E a gente perguntava, vó, por que a senhora guarda essas sementes? Não, essas são as melhores, a gente não pode comê-las. Porque aquelas sementes iriam frutificar. Seria a próxima colheita dela. Então, queridos, discirna qual é a semente que eu preciso plantar. Talvez o próprio fazendeiro, né, ele planta uma semente e ele espera ela frutificar. Ele não fica lá todo dia, será que foi? Será que vai ser agora? Não, ele coloca e aguarda. Crendo, mesmo sendo uma fé natural, e até sobrenatural, por que não? Que aquela semente que ele plantou vai frutificar. E toda semente é uma coisa viva que multiplica. Tudo começa com uma semente. Eu preciso semear para colher. E uma das sementes que a Bíblia traz, né, que ela relata muito, é a palavra. Lá em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Não está no poder do diabo. É na sua língua. O que você tem falado? O que você tem semeado com a sua boca? Né? Com o que você tem falado? Continuando, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, come da colheita da semente que foi semeada. A língua tem uma capacidade de produzir vida ou morte. Por isso, querido, nós não podemos falar, não podemos abrir a nossa boca para falar segundo aquilo que a gente está vendo, sentindo. Não fale conforme a sua condição espiritual. Diga, eu sou sarado, eu sou curado. Muitas das vezes a gente, sem perceber, fala coisas do tipo, estou morrendo de fome. Né? O apóstolo Bud sempre trazia esse exemplo, estou morrendo de sede. Não fale isso. Você não está morrendo, você está vivo em nome de Jesus. Muitos dizem também, eu não tenho sorte para isso, eu não dou para isso, eu não tenho jeito. Isso é tão difícil, impossível. Não diga que é impossível. Você tem o próprio Mestre, o Espírito Santo dentro de você. Outros falam, prosperar não é para mim, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não consigo. Muitos olham para uma grande empresa e falam, eu nunca vou trabalhar ali. Claro, você está falando.
O que você está semeando? Semeie aquilo que Deus diz a seu respeito com as suas palavras. Palavra tem uma capacidade, criar aquilo que você está falando. Outra frase: ninguém da minha família deu certo, eu não me dou o luxo de comprar tal coisa, meu pagamento não dá para nada, meu dízimo parece nunca produzir, eu nunca vou avançar na vida. Pare agora de produzir morte com a sua boca. Declare a vida de Deus. Declare aquilo que você é em Cristo. Aquilo que é a sua condição espiritual, que é a sua real natureza, a natureza que você recebeu do seu Pai. Declare isso, amém? Enquanto você fala é impossível, é difícil, aí que se torna ainda mais. Mas se você falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou eu tenho o Espírito Santo, o meu mestre, que me guia a toda a verdade, que me guia para fazer essa prova de concurso, que me guia a ter favor e graça diante dos meus chefes, diante dos meus colegas de trabalho. Queridos, é algo sobrenatural. Se nós continuarmos vivendo no natural, qual testemunho iremos dar? Da diferença daquele que serve e daquele que não serve. E a vida de prosperidade, ela tem um testemunho. As pessoas vão olhar para você e falar assim, por que você não gasta metade do seu salário com remédio? Por que o seu carro, ele não vive quebrando? Por que você não vive todo enrolado? Uai, por que você ganha a mesma coisa que eu e sobra dinheiro para você? Ou seus filhos andam tão bem, você é tão elegante? Uai, por que será, querida? É favor divino. A gente está andando numa lei espiritual. Eu planto, eu estou colhendo. Isso prova que Deus é contigo. Ah, você tem uma paz, Rafael. O que será isso? Ah, você não sabe? É Jesus, eu sou próspero, tenho uma vida próspera. Eu tenho uma vida próspera. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Lá em Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. E nós já somos abençoados. E nós recebemos isso pela fé, porque o justo vive pela fé. Uma fé, querido, nós temos uma fé. Quando você recebeu a Jesus, você recebeu uma medida de fé. Mas depois que você recebeu essa medida de fé, você precisa fazer essa fé crescer. Se tornar bem musculosa. E geralmente, como é que você vai colocar ela em atividade física? Colocando ela em prática. Diante de alguma situação, para que ela se torne cada vez mais forte, inabalável, constante, uma fé madura, a ponto de você olharem para você e verem o caráter de Cristo em você. E esse é o nosso estilo de vida, viver pela fé, porque esse estilo de vida agrada a Deus. E a gente já não vive mais pelo que a gente vê ou sente, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. E a minha condição espiritual hoje é 2 Coríntios 8:9. Você hoje vai falar conforme está lá em 2 Coríntios 8:9. Essa hoje é a sua condição espiritual com relação às suas finanças. Diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sendo rico em sua vida, Ele se fez pobre. Onde? Na cruz. Por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E muitas pessoas até interpretam mal a palavra rico, né? Pensam assim, será que essa menina está falando que todos vão ser ricos, milionários? Amém, se esse for o propósito, eu recebo, Pai. Amém, em nome de Jesus. Pode vir. Estava até pensando esses dias, já pensou? Um avião? Ah, Pai, obrigada. Ah, o meu Pai me permite, queridos. Às vezes, quando a criança, né, ela vai pedir algo para o pai, ela não mede a quantidade, né? Ela não está preocupada com isso. Ela sabe que o pai dela pode. Às vezes, o pai pode até olhar assim, mas ele não tá, a criança não está preocupada. E nem precisa. O nosso Pai, Ele é rico.
E alguns podem até perguntar, será que, né, todos serão milionários? Não, não é isso. Essa riqueza aqui quer dizer grande quantidade, viva abundância, suprimento abundante em todas as áreas da nossa vida. É você ser abundante em todas as áreas. Tem muita gente que é rico, querido, mas só tem dinheiro. É o filho que está nas drogas, vive doente, não tem a paz, não tem paz, só dorme com remédio. Isso é prosperidade? Não. A prosperidade bíblica não está relacionada a dinheiro, mas a ter suprimento abundante em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, física, todas elas. Significa também ter abundância, ser afluente de recursos, de modo que possa dar as bênçãos da salvação a todos. Essa riqueza é aquela que aflui como uma corrente de água de um rio que vai levando, que vai abençoando outros. Esta é a riqueza que diz aqui nessa palavra, que diz aqui em 2 Coríntios 8:9. Essa é uma promessa, querido, de uma provisão plena. É a gente ter a nossa necessidade suprida e sobrar, para que a gente possa abençoar outras pessoas, abençoar missionários, abençoar a própria igreja, abençoar a nossa família. Deus não quer só para você, Ele tem mais do que suficiente. Deus não é mesquinho. Deus não quer dar para a gente em conta-gotas, né? Você só merece um pouquinho, tá bom? Só esse, vice, você não está merecendo. Não, não é por merecimento. A prosperidade bíblica é pela graça. E como é que a gente recebe? Pela fé. É pela fé, crendo que 2 Coríntios diz, para que vocês se tornassem ricos. E essa é uma grande troca. Jesus pegou os nossos trapos, colocou, morreu na cruz, ressuscitou, para que nós pudéssemos receber vestes de justiça. Vestes de justiça. Nos deu um novo lar. Nos colocou em uma nova família. A família do próprio Deus. Nos deu o DNA dele. O DNA criativo, que para você ter ideias divinas, habilidades sobrenaturais para você fazer coisas que naturalmente você não faria. Que você fala assim, só pode ser Deus. E é Deus. Não há outro, querido, porque você é filho dele. Deus quer, sim, nos tornar amplamente supridos, abundantes. Se nós fôssemos olhar, queridos, para a nossa conta bancária, para o nosso bairro, para a nossa profissão, às vezes para a família que você nasceu. Queridos, se nós ficamos olhando para as coisas naturais, nós não vamos sair do lugar. Se vamos pegar aqui o exemplo de José, né? O José, quem era José? Foi um escravo, né? Ele estava na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que José, ele era próspero. A Bíblia diz que, apesar dele estar na casa de Potifar, que era um homem rico, quem era próspero? José, e não Potifar. E foi por conta de José que Potifar prosperou. Sabe qual era o segredo? José, ele só estava, ele não era escravo. O favor de Deus estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele era próspero. Quando ele estava na cadeia, a Bíblia diz, ele era próspero. Não era o lugar físico que determinava quem José era. Onde ele passava, prosperidade. Onde ele passava, aquele lugar desfrutava de paz, de organização. Amém? Confusão saía, contenda saía. Lá no seu trabalho, quando começar um levante, alguma coisa estranha, repreende em nome de Jesus. Você é autoridade naquele lugar. Então, onde você chega como José, o favor e a graça. Você pode estar numa empresa mais rica, isso não faz de você menos próspero. Você é o próspero naquele lugar. Para abençoar aquela empresa, para abençoar talvez aquela família que você está visitando. Podemos até estar como José em uma situação de aparente vergonha, um aparente insucesso. Queridos, mas não é a situação física, o lugar físico. O lugar onde eu moro, eu posso morar num buraco, isso não me faz menos próspera. Porque em Cristo eu sou próspera. Eu desfruto de provisão. E sabe, queridos, prosperidade divina não é dinheiro.
Porque você está prosperando sem R$ 1 no bolso. Quem aqui já usufruiu, já se beneficiou de provisões divinas que você fala assim, Senhor, como é isso? Eu não tinha, até multiplicou, como é isso, Senhor? Às vezes você fala, meu Deus, o Senhor te pede para dar uma oferta. Queridos, é Deus que está te pedindo. Às vezes a gente acha que é será que é o diabo que está pedindo para eu ofertar? O diabo vai pedir você para ofertar, irmão? O diabo quer te ver prosperar? Ah, será que o Senhor está pedindo para eu orar por alguém? É claro que é o Senhor. Esses dias uma moça lá do meu trabalho me procurou. E ela falou assim, Marli, eu estou sentindo, percebendo algo que eu tenho que dizimar. Aí é óbvio. É Deus, mulher! E engraçado que ela falava assim, não, Marli, eu tenho orado e Deus não tem falado comigo. Será que Deus não estava falando? E aí ela chegou para mim e falou. Eu falei assim, olha, não tenha medo não, vai com fé. Deus não quer te quebrar, Deus não quer te falir, Deus quer te expandir. Você tem que ter fé que aqueles 10% que você vai dar, Deus vai fazer multiplicar e vai te dar ainda mais de 100%. Queridos, é andar pela fé. Como que a pessoa ainda fica com dúvida se é Deus ou não? É óbvio que é Deus. Às vezes a nossa mente fica, será que é isso mesmo? Será que aquela pessoa precisa? Ou será que é para ofertar isso? É sim. E queridos, ela me revelou algo. Ela falou assim, Marli, eu dava um voto a Deus. Eu não dava o dízimo. Queridos, voto, fazer um propósito com Deus para dar um determinado valor não substitui o dízimo. Amém? Dar uma cesta básica, doar um dinheiro não substitui o dízimo. O dízimo é uma atitude de fé que você faz porque você crê que a sua provisão não está naquele dinheiro. Você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você, não é você que vai trabalhar para ter dinheiro. Porque você está crendo que a sua fonte não está naquilo, a sua fonte é do Senhor. Como José, Potifar podia ser o chefe dele, mas quem era a fonte de José? Deus. E por isso José se tornou o príncipe do Egito, porque Deus era com ele. Amém? Lá em Provérbios 3:9, diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E tira a primícia mesmo, querido. Antes de pagar suas contas, antes de fazer qualquer coisa, tira logo. Isso aqui é do Senhor. Eu honro o meu Deus. E eu não falo de algo que eu não vivo, não. Eu vivo isso. Sem medo de dar. Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar muito, muito mais. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus que não tem vergonha de exibir as suas riquezas. Amém? O dinheiro foi Ele que criou, queridos. As riquezas deste mundo foi Deus que criou. Foi Deus que criou. E eu creio, a gente tem falado sobre isso, das riquezas sendo transferidas para o povo de Deus. Porque nesses últimos dias, talvez a gente vá presenciar um avivamento tão grande, talvez o mais curto que possa acontecer, de uma colheita de almas, assim, sobrenatural em todas as nações. E como que a palavra de Deus vai chegar até lá? Somos nós que vamos financiar a pregação dessa palavra. Lá, foi tão bom lá na Bolívia, a cruzada evangelística. A gente ali orando, declarando, mas também teve o nosso financiamento. E como foi gratificante, queridos, ver almas, curas, crianças, idosos, mulheres sendo impactados com a palavra de Deus. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não junteis tesouros na terra onde a traça, que vem e come, mas juntais tesouros no céu, que é eterno. Por isso que eu comecei falando, alegrem-se, o nosso nome está escrito no livro da vida. E é lá, querido, tudo que não é equacionado nessa terra, está sendo equacionado na eternidade. Não tenha medo de semear, não, vá com fé naquilo que Deus está colocando no seu espírito. Amém? Obrigada, Pai. E prosperidade divina
ela é uma jornada, é uma trajetória bem-sucedida, de nada faltando, nada quebrado, paz e alegria. Prosperidade divina não é uma fase que você passa, mas não é uma estação, um tempo favorável. Prosperidade divina é uma jornada. Lembra do sustentável? É aquilo onde os recursos não se esgotam. Essa é a jornada que Deus tem para nós. E o que não é prosperidade divina? Prosperidade divina não é sobre luxo, não é sobre um carro caro, não é uma casa luxuosa, não tem a ver com o luxo, tem a ver com suficiência e abundância. E como eu falei, não tem a ver só com dinheiro, né? E nem toda prosperidade, querido, vem de Deus. Corrupção, dinheiro é oriundo de drogas, de prostituição, não. Isso não é uma prosperidade divina. A prosperidade divina é aquela que a gente recebe de forma lícita, amém? Obrigada, Senhor. E a prosperidade divina, queridos, ela, como eu falei, é andar na palavra. E essa palavra, andar na palavra, é o testemunho, a prosperidade é o testemunho de quem anda na palavra de Deus. Por que vocês acham que as pessoas seguiam a Jesus? As pessoas seguiam a Jesus porque onde tinha fome, ele multiplicava pães e peixes. Onde precisava pagar o imposto, ele providenciava o recurso e o recurso chegava. Aonde havia, por exemplo, falta, ele trazia a provisão. Naquele casamento onde ele transformou água em vinho, onde havia falta, o que Jesus fez? Trouxe a provisão. Onde havia fome, ele multiplicou pães e peixes. Onde Jesus estava, não havia escassez. E hoje Jesus habita onde? Em você. O vitorioso habita em nós. Então, queridos, em ti há a provisão ao que você precisa. O próprio Jeová Jirê, o Deus da provisão, habita em você. E a provisão é aquele que vê antes, ele já vê o seu futuro. E ele providencia aquilo que você precisa. Porque ele sabe como e quando você vai precisar. E o Jeová Jirê, ele tem prazer em prover. Quando você pensa, será que vai faltar? Não, o próprio Pai já providenciou. Por isso que ele fala, ei, não ande ansioso por coisa alguma. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque ele é a provisão. Por que você está andando ansioso? Ele já proveu. Ah, querido, descansa, pode dormir despreocupado. O teu Pai cuida de você. E a nossa identificação, essa parte é interessante, que a nossa identificação na prosperidade divina não é com quem recebe. A nossa identificação é com Cristo, aquele que dá. Ali naquele momento ali, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, a nossa identificação é com Cristo. Pai, obrigada, porque o Senhor nunca deixa faltar. E somos aqueles que dão. A nossa identificação não é somente com aqueles que recebem, que estão precisando. Não, é com Cristo, aquele que é provido. Se identifique com Cristo, querido, não somente com aquele que está recebendo. Porque melhor é dar do que receber. Sua identificação é com Cristo. Para impor as mãos sobre os enfermos, para declarar a bênção de Deus onde você chegar. Amém? A sua identificação é com Cristo. E dando continuidade, Pai, obrigada. Como prosperar? Marli, como prosperar? Primeira coisa, trabalhar. Trabalhar é bênção. Trabalhar é de Deus, isso está na Bíblia. Trabalhar não tem jeito, temos que levantar. E o trabalhador é digno do seu salário, amém? E a segunda coisa para prosperar é entregar. Deus, ele sempre multiplica. Deus, ele não multiplica o que nós temos. O que ele multiplica? A semente, aquilo que você dá. Amém? Ele multiplica aquilo que você dá. Deixa eu procurar aqui a continuidade do... Pronto. A gente vê lá em 2 Coríntios 9, 11. 9, 6 ao 11. NVT.
2 Coríntios 9, 6 a 11. Obrigada, Senhor. Amém? Diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dá. Não contribua com relutância, ou seja, com tristeza ou por obrigação, necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. A alegria é uma característica de quem tem fé. Por isso que Deus ama quem dá com fé. Deus, ele continua, é capaz. Deus pode lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, não somente em alguns momentos da sua vida, mas em todo tempo, vocês tenham tudo do que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente. Ele te dá a semente para você plantar. E Ele provê a semente, e além disso, Ele multiplica a sua semente. Ou seja, Ele é muito bom, e Ele vai produzir por meio de vocês muitos frutos de justiça. E em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que vocês possam ser sempre generosos. Ou seja, enriquecidos para abençoar. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Deus não multiplica o que nós temos. O dinheiro no seu bolso, na sua carteira, é só dinheiro. Mas quando você semeia ela com fé, ela se torna uma semente capaz de ser multiplicada por Deus, como Ele afirma em sua palavra. Lá em Eclesiastes 11, 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens, ou seja, aquele que está olhando somente para as condições naturais, esse talvez nunca semeará e por conta disso ele nunca vai semear, ceifar, colher aquilo que ele plantou. Às vezes a gente fica assim, não, quando eu começar no meu emprego, eu começo a ofertar, eu começo a dizimar. Ou quando eu te receber R$1.000, eu vou começar a dizimar, a ofertar. Não, queridos. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Mostre para o diabo que a sua fonte é o Senhor, não é o dinheiro. A sua fonte é o Senhor. E Ele pode te prover em todas as situações. Porque você não é próspero aqui, você é próspero no Espírito. Espiritualmente você é próspero. E as pessoas podem dizer, está ventando um pouco, deve vir uma tempestade, né? Não vou plantar agora, não vou semear. Queridos, quem pensa assim, nunca colhe, porque não planta. Como eu disse, Deus nos deu uma lei da semeadura. E a palavra dele nos afirma que nós precisamos semear a semente que ele já nos deu. E às vezes a gente pensa assim, mas como vai acontecer isso, né? Como é que vai vir? Uai, dinheiro não nasce em árvore, como dizia meu pai, né? Vamos trabalhar? Dinheiro não nasce em árvore. Lá em Eclesiastes 11, 5 diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, às vezes a pessoa fica olhando somente a dificuldade. Eu não vou semear porque está chovendo, eu não vou fazer isso porque não tenho condição. Mas você não precisa calcular como vai ser. Simplesmente obedeça em fé. Você não sabe, queridos, como um avião funciona, você sabe? Mas você entra, faz aquela oração básica, Pai, obrigada, porque eu vou chegar em segurança. E vai na fé. E vai. É a mesma coisa, você não sabe como vai ser. Você simplesmente acredita, semeia em fé. Quanto tempo vai ser para chegar? Não sei. Simplesmente obedeça.
Faz aquilo que o Senhor está te direcionando, amém? Conforme Ele colocou no seu coração. Quem dá, né? Quem semeia a semente, confiando em Deus. Queridos, Deus, Ele certifica a sua própria palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A palavra, ela funciona, então a gente não precisa ter medo ou incredulidade. Não, confia. Confia no Senhor. Confia e declara. Quando começarmos os momentos da oferta, não é só um momento litúrgico, né, que faz parte da liturgia ou da programação do culto. Não, isso é um momento espiritual. Quando você vier aqui trazer a sua oferta, o seu dízimo, declara com fé: Pai, é sobre a tua palavra que eu estou lançando a minha oferta. É sobre a tua palavra que eu estou lançando aquilo que o Senhor me deu. É minha primícia, eu estou te entregando, porque eu sei que não vai faltar. Tu vai prover saúde divina, contas pagas e dinheiro sobrando. Nada faltando, paz e alegria, paz e tranquilidade. E é isso que nós vamos o quê? Colher. Obrigada, Senhor. Do ponto de vista natural, a gente pode até achar, né? São homens que estão recebendo. E glória a Deus. Homens dignos de confiança que o Senhor tem colocado para administrar os seus recursos. Mas em Hebreus diz que é aquele que vive para sempre, Jesus Cristo. Ele é quem nos acredita. Querido, não olhe para o natural. Creia na palavra. Faça conforme a palavra diz que é para ser. Que vai funcionar. Por isso, querido, que nós temos desfrutado daquilo que o Senhor tem para nós. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Amém? Então não faça mecanicamente quando for trazer uma oferta. E muitas das vezes é no momento da pressão que Deus vai colocar no seu espírito para você dar mais. Alguém já passou por isso? E é pela fé. O Senhor falou: Pai, é isso? E vai pela fé, não falta. Ele provê. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Obrigada, Senhor. E nenhuma colheita, queridos, é inferior à semeadura. Você já viu uma colheita inferior à semeadura? Não. Geralmente, toda colheita, ela é superior. Ela é sempre maior do que aquilo que foi plantado. Ela é muito maior. E Deus, Ele não rouba, Ele não subtrai de ninguém. E como eu falei, Deus não quer te destruir, te quebrar, te prejudicar. Deus quer te expandir. Te expandir em fé. Te expandir também na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida familiar. Deus não tem para nós uma vida de sobrevivência, de apenas pagar contas e dormir, de ter apenas o suficiente, não. Ele tem muito mais, muito mais. E para finalizar, eu gostaria de reforçar, não comece a ter, não pense em ter para depois ser. Você já é próspero. Não espere ter muito para pensar: não, agora eu sou próspero. Não, você já é. E com o que você tem hoje, comece a semear. Comece a plantar, né, a colocar em fé. Declarando sobre aquilo que você está semeando. Amém? Então não comece a ter para ser, você já é. Creia nisso. Jesus já conquistou para você na cruz. E mostre-se fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. Mostre-se fiel. E com certeza, queridos, Ele vai te encontrar e vai te colocar no muito. E para finalizar, eu gostaria de abrir lá em Lucas 5, do 1 ao 7. Lucas 5, do 1 ao 7. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Próximo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E isto fazendo, eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Próximo. Então fizeram sinais aos demais companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O que a gente vê aqui é uma passagem onde Jesus com Pedro, né? Pedro era um pescador, ele tinha uma família ali, ele era um comerciante, né? Ele tinha uma pescaria, vamos dizer assim, e a fonte de renda dele era a pescaria. Ele era um homem profissional, ele sabia do que ele estava fazendo. E a melhor hora para pescar foi à noite. Mas, querido, nada apanharam. Mas ele teve um encontro com aquele que é a provisão, Jesus. E Jesus somente com uma palavra. Queridos, tudo que você precisa é uma palavra. Uma palavra vindo do próprio Deus, aquele que criou tudo. E essa palavra, querido, é capaz de transformar, a ponto de fazer um horário onde não tem peixe, virem tantos peixes que quase rompiam as redes. Não foi na força de Pedro. Não foi na força dele, não foi na capacidade natural dele, no conhecimento natural dele, mas foi por causa de uma palavra. Vai, Pedro, lança as redes. Não foi Pedro que foi atrás dos peixes, né? Como dizem, foram os peixes que vieram atrás de Pedro, a ponto dele ter mais do que o suficiente de lançar e chamar: ei, venham, tem peixe aqui não só para mim, mas para todos vocês. Queridos, nós temos que nos identificar com quem? Com Cristo. Com Cristo, porque Ele já habita dentro de nós. A provisão, a habilidade divina, aquilo que você precisa, já está dentro de você. Você é próspero. Você é próspera. Creia somente nisso e ande nessa palavra. Não tenha medo, não tenha falta de fé, não. Semeie com fé. Pai, é sobre a tua palavra que eu lanço as minhas ofertas. Eu creio que eu sou suprida, que eu tenho minhas contas pagas, dinheiro sobrando. Porque a tua palavra diz que eu sou rico. Jesus já comprou a riqueza que eu precisava. Ah, querido, como essa palavra é poderosa. E apesar da gente falar hoje de prosperidade, tem algo que é um sucesso. E algo que é mais próspero ainda é termos o nosso nome escrito no livro da vida. E isso significa o quê? Que nós somos salvos. E salvação é sozo. Sozo significa completo, nada faltando. E se você hoje quer receber essa vida de Deus, essa prosperidade divina, e ter também o seu nome escrito no livro da vida, eu te faço o convite hoje. Fechem os seus olhos, amém? Se você hoje quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está às vezes nos assistindo e quer fazer essa decisão de falar: Jesus, vem habitar em mim, vem mudar a minha história. Hoje eu sempre vivi segundo o meu pensamento natural, segundo a minha vida natural, achando que eu sabia, mas eu percebi que eu preciso de Ti, porque Tu és a fonte da minha alegria, da esperança, da paz que eu preciso. Você gostaria de receber hoje Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante as suas mãos. Vamos fazer somente uma oração. Você crê e você vai confessar que você é salvo, que você é filho de Deus, que você agora vai participar de uma nova família. Temos alguém? Não? Amém? Eles estão chegando, eu creio. E eu quero também orar por cura, amém? Eu quero que você coloque as mãos sobre alguma dor, algo que você tem passado. Não precisa ficar de pé, é só colocar a mão. E eu vou concordar com a sua cura agora, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu desligo agora essa enfermidade. Eu digo a esse espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Pai, eu não concordo com os meus irmãos enfermos, doentes. Eu declaro que a vida de Deus habita em cada um deles. Obrigada, Pai, porque da cabeça até o dedo do pé, a tua vida vivificando eles, trazendo de volta a vida onde há morte, trazendo cura agora em nome de Jesus. Enfermidade, eu te desligo agora em nome de Jesus. Eu concordo com a cura na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, você é ilegal. Você não tem poder, você não tem legalidade no corpo dos meus irmãos, nem na mente deles. E eu declaro eles curados e sarados em nome de Jesus. Pai, eu também declaro eles prosperando em todos os seus caminhos, desfrutando de paz, de sono em nome de Jesus, desfrutando da alegria do Senhor, desfrutando, Pai, de descanso. Ansiedade, saia no nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque os meus irmãos têm favor e graça. Nada lhes falta. Eu declaro associações divinas. Obrigada, Pai, pelos recursos chegando, os anjos ministradores do Senhor, trabalhando em favor da tua igreja, trabalhando em favor dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, portas abertas, habilidades divinas, ideias milionárias, ideias criativas chegando. Em nome de Jesus, portas abertas, Pai, eles sendo guiados pelo Teu Espírito. Pai, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, famílias prósperas, famílias sadias, famílias que desfrutam de paz e alegria. Em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor é tão bom. O Senhor já nos ouviu e já nos respondeu. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tão bom. Obrigada, Jesus, obrigada, porque já aconteceu. Obrigada àquele que entrou aqui preocupado, Pai. Saindo agora toda a preocupação. Em nome de Jesus, toda a inquietação na mente, sai agora em nome de Jesus. Livres em nome de Jesus. Pai, eu invoco o sangue do Cordeiro sobre cada vida que está aqui, sobre as crianças que estão no departamento de crianças, sobre cada irmão da nossa igreja. Eu invoco o sangue de Jesus. Nenhum mal chegando até as suas casas, nenhum mal chegando até os seus lares. Obrigada, Pai, obrigada. Satanás, você é ilegal, sai no nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Supridos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.